Olha, e durante os últimos dias nós acompanhamos a triste história dos jovens que se afogaram na orla de Atalaia. 2 deles, infelizmente, morreram. Os corpos foram sepultados ontem e o mais novo foi resgatado e segue em observação médica. Ontem eu conversei com um especialista em segurança aquática sobre o assunto. Vamos acompanhar. Quem está comigo aqui é o João Paulo Figueiredo, ele que é operador de segurança aquática e também instrutor voluntário da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. João Paulo, obrigado por estar aqui conosco, conversando com a gente. João Paulo, eu queria começar pedindo para que você explicasse para a gente os níveis que existem de afogamento. São 6 níveis no total. Nesse caso específico, o Gabriel, que foi encontrado ainda com vida, estava no nível 4. Os outros ultrapassaram todos os níveis, né? Chegaram ao óbito. São 6 graus de afogamento, né, que a gente tem na cadeia do afogamento aí, segundo a tabela da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Os guarda-vidas do GEMAR conseguiram realmente resgatar um garoto, né? Estava no nível 4, né? Ou seja, ele estava com muita espuma, boca e nariz, o pulso realmente já estava, ou não existia, ou estava muito fraco, e com isso foi encaminhado na CTI, né? Sem terapia intensiva, tomar oxigênio e ter as medidas precativas aí realmente para ficar melhor, né? Quais são as dicas e as orientações que você dá para quem é banhista aqui de Aracaju? A gente estava conversando aqui um pouco antes, você dizendo que passou da cintura já é sinal de perigo, né? Isso, como a gente costuma falar, né, água no umbigo, sinal de perigo. Então, realmente tem que ter a prevenção e os alertas, né, como as placas, né, respeitar as placas colocadas pelos guarda-vidas na praia, pelas bandeiras, os índices de bandeira, né, nós temos 3 tipos de bandeira, né, bandeiras verdes, locais realmente liberados, bandeiras amarelas, onde você tem que ter uma atenção, e as bandeiras vermelhas aí que realmente não pode entrar, só realmente para se banhar com água nos pés ali, por segurança, certo? Vamos tentar de alguma forma, eu sei que é difícil porque a gente não acompanhou a situação, mas você conseguiria ter pelo menos uma hipótese do que pode ter acontecido com os garotos? Foi a correnteza que puxou eles ou chegou um momento que eles encontraram um buraco e não conseguiram voltar mais? O que é que você imagina que aconteceu pelas características do nosso mar? Isso, o mar de Aracaju tem uma geografia que muda muito, né? A gente tem que a gente costuma de falar de valão, né? Que é aquela piscininha que a criançada gosta muito de se divertir, de brincar. E realmente às vezes é um perigo, né? Porque o valão, você entra na maré seca, ele está com água muito baixa. E esse próprio valão, quando a maré vai enchendo, ele começa a subir e às vezes o que é que acontece? Todo valão ele tem uma conexão com a vala, né? Ou seja, com a corrente de retorno. Então provavelmente os garotos entraram, chegaram numa certa altura, não conseguiram mais fixar os pés no chão, foram sugados pela corrente de retorno e o que acontece? Normalmente o afogado ele quer voltar pelo mesmo lugar e isso ele não consegue voltar pela corrente de retorno, né? A melhor dica era fazer com que ele deixasse ser levado, né? E nadar de forma lateral, justamente mirando as ondas, que as ondas vão realmente retirar ele da água. Lógico, isso requer informação e realmente, infelizmente, os garotos não tinham e acabou acontecendo o que aconteceu. Olha, só acrescentando a informação, eu também perguntei a ele em off, né, depois que o link acabou, de que forma, né, o Gustavo poderia ter salvado o irmão Guilherme. Ele disse que, obviamente, cada situação é uma situação, mas ele disse que acredita que o que pode o Gustavo ter feito no momento em que eles entraram na vala, né, naquele buraco, digamos assim, dentro do mar, foi ter empurrado o irmão. Eles que acreditam que isso pode ter sido feito pelo Gustavo, que na hora que ele percebeu que estava entrando no buraco, ele pode ter empurrado o Guilherme para frente, né, em direção à areia, e isso pode de fato ter sido o grande diferencial, esse pode ter sido o grande diferencial para que a vida do garoto Guilherme possa ter sido salva, né? Porque aí ficou mais acessível aos bombeiros que estavam ali, aos guarda-vidas, que conseguiram localizar ele com mais facilidade, já que ele estaria em uma área que talvez tivesse água suficiente para cobrir a sua cabeça, mas que não era a vala em si, e sim uma área um pouco mais profunda. Mais ou menos por aí a explicação que ele deu. Eu quero aqui, mais uma vez, externar os meus sentimentos a essas 2 famílias que perdem 2 garotos. Brendo, de 16 anos, e também o Gustavo, de 14 anos. Desejar força a essas famílias, que elas possam se recuperar,
deu para perceber ao longo de toda a reportagem que eram dois garotos maravilhosos. Dois garotos que não davam trabalho às suas famílias, que queriam aproveitar a vida como adolescentes, fazendo a capoeira, não tinham envolvimento com nenhum tipo de problema, eram ligados ao esporte, eram bons alunos também, de acordo com seus professores e diretores. Então, o que a gente tem aqui é desejar conforto a essas famílias, não pode ser diferente. Que Deus abençoe e conforte vocês.